Ano 2026. A cidade de Roma acorda. Não a Roma que você conhece, com turistas tirando fotos de ruínas. Essa Roma está viva. Suas avenidas têm quilômetros de largura, ladeadas por colunas de mármore branco e telas holográficas transmitindo as últimas sessões do Senado. Lá, 100 senadores debatem em latim, o mesmo latim que César falou, apenas mais fluido, mais moderno. O tráfego aéreo é controlado por torres com a forma de aquedutos. Os trens que cortam o continente europeu, chamados de via férreo, a via de ferro, partem da cidade eterna em todas as direções, chegando em menos de 2 horas a qualquer ponto do território imperial. Porque o território é vasto. Do norte da África ao Mar do Norte. Da Península Ibérica ao rio Eufrates. E além, muito além. O imperador Marcos Aurélio VII acaba de fazer um pronunciamento ao vivo para 1,4 bilhão de cidadãos romanos espalhados por 4 continentes. Ele fala sobre a nova missão de colonização de Marte, a província de Marte, que receberá seus primeiros habitantes permanentes ainda este ano. Na praça central de Cartago, crianças aprendem matemática avançada em tablets com a inscrição S, P, Q, R gravada no verso. Em Alexandria, a maior cidade do mundo, com 40 milhões de habitantes, a biblioteca continua de pé. Nunca foi queimada. Seus arquivos digitais guardam cada manuscrito produzido pela humanidade nos últimos 2000 anos. Tudo parece perfeito. Tudo parece impossível. E é aqui que você deve se perguntar: como chegamos até aqui? A resposta começa com uma decisão. Uma única decisão, tomada há mais de 1500 anos. Roma não caiu. Mas para entender o que poderia ter sido, precisamos saber o que foi. Rápido. Porque a história de Roma é longa, e nós temos muito chão pela frente. 753 a.C., uma cidade pequena nasce às margens do rio Tibre, na Itália Central. Segundo a lenda, fundada por Rômulo, que assassinou o próprio irmão Remo para ser o único rei. Ótimo começo. Por séculos, Roma cresce. Primeiro uma monarquia. Depois uma república. Depois um império. Júlio César atravessa o Rubicão. Augusto vence a guerra civil e se torna o primeiro imperador. O Mediterrâneo vira um lago romano. Eles o chamavam de Mare Nostrum. Nosso mar. No seu auge, o império controlava mais de 70 milhões de pessoas. Era a maior força política do mundo ocidental. E então, começou a rachar. Crises políticas. Inflação. Exércitos enfraquecidos. Governadores que se proclamavam imperadores. Em 50 anos, mais de 20 homens ocuparam o trono. A maioria morreu pela espada de seus próprios guardas. As fronteiras cediam. Visigodos. Vândalos. Os hunos de Átila, que varreram a Europa como um incêndio. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, um menino chamado Rômulo Augusto, ironia do destino, foi deposto por um líder bárbaro chamado Odoacro. Sem batalha épica. Sem último discurso heróico. Apenas silêncio. E aqui, a história muda. Mas imagine que, décadas antes da queda, um general diferente sobe ao poder. Seu nome, nesta história alternativa, é Gaius Flavius Aécio II. Filho de um senador, neto de um legionário. Homem que passou a infância nas fronteiras do império e jurou que nunca as veria ceder. Ele faz o que nenhum outro ousou. Primeiro, reúne o Senado e anuncia o fim dos mercenários bárbaros no exército. Os soldados voltam a ser cidadãos romanos, com terra, salário e orgulho. Segundo, divide o império não em Ocidente e Oriente rivais, mas em 2 metades cooperantes, com capitais em Roma e Constantinopla, administradas como irmãs, não como inimigas. Terceiro, e mais ousado, ele negocia com os líderes bárbaros. Não como inimigos. Como futuros romanos.
Os visigodos recebem terras e cidadania. Os francos entram para o exército com postos de comando. Os hunos, após a morte de Átila, são absorvidos como cavalaria de elite. Roma não destrói seus inimigos. Roma os engole. E assim, o que deveria ser o fim, se torna o começo de algo novo. O primeiro grande impacto desta Roma imortal, a Idade Média, nunca acontece. Aquele período sombrio de séculos em que cidades encolheram, o conhecimento foi enterrado e a superstição substituiu a ciência, simplesmente não existe nessa linha do tempo. As rotas comerciais do Mediterrâneo permanecem ativas. As bibliotecas continuam abertas. Os filósofos continuam ensinando. Galeno, em medicina. Ptolomeu, em astronomia. Arquimedes, em engenharia. Todo esse conhecimento não é perdido. É construído, expandido, passado de geração em geração como herança sagrada. Por volta do ano 900, universidades romanas já ensinam química, física e anatomia humana com precisão que, na nossa linha do tempo, só chegaria no século XVII. A imprensa, que Gutenberg inventou em 1440, surge séculos antes, desenvolvida por engenheiros romanos que já dominavam mecanismos de reprodução em massa. O conhecimento explode. E com ele, a humanidade acelera. No século I d.C., um engenheiro chamado Hero de Alexandria criou algo extraordinário, a Eulípila. Uma esfera de metal que girava movida pelo vapor d'água. Os romanos chamaram de curiosidade. De brinquedo. Numa Roma que nunca caiu, esse brinquedo não é esquecido. Com séculos de desenvolvimento contínuo, por volta do ano 700 da nossa era alternativa, engenheiros romanos já usam vapor para mover moinhos, bombas d'água e guindastes nos portos. No ano 900, as primeiras locomotivas a vapor percorrem as vias férreas, as vias de ferro, entre Roma e Cartago. Em 1100, navios a vapor cruzam o Mediterrâneo em dias, não semanas. A eletricidade é descoberta por volta de 1200. O rádio, em 1350. Os primeiros voos tripulados, inspirados nos estudos de pássaros que os romanos já faziam, ocorrem antes de 1400. E a bomba atômica? Aqui a história fica perturbadora. Uma civilização com tanto poder tecnológico, e com o histórico militar de Roma, teria chegado à fissão nuclear provavelmente antes de 1500. O que teriam feito com ela? Essa é a pergunta que mantém os historiadores desta linha do tempo acordados à noite. Com tecnologia naval avançada e uma sede histórica de expansão, Roma não ficaria no Mediterrâneo por muito tempo. Por volta do ano 800 nesta linha do tempo, navios romanos já circunnavegam a África regularmente, estabelecendo postos comerciais no que hoje é Moçambique e Angola. No ano 950, uma frota parte da costa da Mauritânia em direção ao oeste, seguindo rumores de mercadores árabes sobre terras além do oceano. Eles chegam às Américas. E diferente de Colombo, que chegou como conquistador em nome de reis desesperados por ouro, os romanos chegam como comerciantes em nome de um império que já tem tudo o que precisa. O primeiro contato com os maias é de espanto mútuo. Os romanos reconhecem, com admiração, uma civilização organizada, pirâmides, calendários, astronomia e hierarquia social. Não encontram selvagens. Encontram um povo digno de se tornar cidadãos. A integração não é pacífica em todos os momentos. Roma nunca foi suave. Mas é diferente da devastação que Cortés e Pizarro causariam séculos depois. As línguas maias sobrevivem. Os deuses são sincretizados com os romanos. Kukulcã vira o equivalente ao Mercúrio Maia, mensageiro entre mundos. E a América do Sul, a América do Norte, todas entram, aos poucos, na órbita do maior império que o mundo já viu. Mas seria ingênuo pintar apenas o lado glorioso. Roma era também escravidão. No auge do Império Histórico, entre 1/5 e 1/3 da população italiana era escrava. Seres humanos comprados, vendidos e descartados como ferramentas. Numa Roma eterna,
Quando isso teria acabado? Talvez somente após revoltas internas violentas. Por que impérios não abandonam estruturas que os enriquecem por vontade própria? E o poder? Roma produziu Marco Aurélio e Trajano. Mas também produziu Calígula, Nero e Domiciano. Homens que matavam por capricho, que faziam de Roma um teatro do horror. Um império eterno é também um poder eterno nas mãos de um único homem. Não há Revolução Francesa nesse mundo. Não há declaração de independência. Não há democracias modernas nascendo das cinzas do colonialismo. A liberdade de imprensa, o direito ao voto, a separação dos poderes, esses conceitos teriam que nascer de dentro do próprio império, em algum momento de crise interna. Talvez tivessem. Talvez não. Porque o gigante, quando eterno, não precisa se justificar. Voltamos ao ano 2026. O imperador terminou seu pronunciamento. As telas se apagam. Nas ruas de Alexandria, um jovem estudante fecha seu tablet e olha para o céu. Ele sabe que em 2 anos completará sua formação em astrofísica e poderá se candidatar à missão de Marte, a missão que levará os primeiros colonos a Marte. Ele nunca ouviu falar em Colombo. Nunca aprendeu sobre cruzadas. Nunca estudou a Segunda Guerra Mundial, porque ela nunca aconteceu. Sua história é outra. Mais longa. Mais contínua. Mais romana. Mas ele também nunca votou. Nunca escolheu um presidente. O imperador que governa sua vida foi escolhido por um conselho de senadores que ele jamais elegeu. Ele é livre para estudar, para criar, para sonhar. Mas será que é livre para questionar? Essa é a pergunta que esse mundo alternativo nos faz. E talvez seja a mesma pergunta que o nosso mundo ainda não soube responder. Roma caiu. Mas sua sombra nunca desapareceu. Nosso direito vem de Roma. Nossas línguas vêm de Roma. Nossa ideia de república, de cidadania, de lei, tudo tem raízes romanas. Em certo sentido, Roma nunca caiu de verdade. Ela apenas se transformou em nós. E talvez a pergunta mais poderosa não seja o que teria sido diferente se Roma sobrevivesse. Mas o que fazemos hoje com o que ela nos deixou? Isso é Olhos do Passado. Se essa história te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque nossa próxima viagem no tempo já está sendo preparada. Até lá!